Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou Senhorinha Gervásio, criadora e apresentadora do Batiskids MG, um canal feito especificamente para professores de crianças das igrejas e congregações filiadas à Convenção Batista Mineira. Então fique conosco, porque o assunto deste episódio é de grande importância para você e seu ministério. Sabemos que as pessoas que trabalham com crianças têm características muito próprias. A primeira delas é amar as crianças. Esta importante característica, ela é acompanhada pela criatividade nas atividades, pela curiosidade para aprender mais e mais, para melhorar, o seu ensino, pela dedicação ao ministério e, o mais importante, pela certeza de estar cumprindo a vontade de Deus. Mas todo esse conjunto de qualidades não nos impedem de, às vezes, não sabermos muito bem o que fazer, de termos algumas dúvidas e não sabermos a quem recorrer, a quem perguntar. E aí ficamos com aquela sensação de que poderíamos fazer um trabalho melhor. É exatamente por isso que o podcast Batiskids MG foi criado. Ele é um canal que vai te ajudar em suas dúvidas quanto ao que ensinar e como ensinar as verdades bíblicas para as crianças com quem você trabalha. A Igreja de Cristo é um organismo vivo, com funções variadas e também com funções que são complementares. Acerca disso, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, falando sobre os diferentes dons espirituais, os diferentes ministérios e as diferentes formas de atuação de cada crente, de cada servo. E essa atuação, esse conjunto, englobam o agir da igreja. Essa ação da igreja acontece sob a direção do Espírito Santo. Então, para que a igreja pudesse agir no mundo, Deus concedeu e concede dons a cada pessoa ao se converter. Prova disso, a Bíblia apresenta uma lista de dons espirituais em Romanos 12, escrita pelo apóstolo Paulo. Nessa lista está incluído o dom de ensinar, o seu dom, professor de criança. É muito interessante o recado que o apóstolo deixa àqueles que receberam o dom do ensino. Ele aconselha a essas pessoas que se dediquem, que se esmerem em ensinar. Então, a gente observa que essa recomendação de dedicação e esmero no ensinar deixa muito claro que não basta apenas ter o dom. Tampouco não basta ter a facilidade de estar à frente, liderar um grupo bíblico. É preciso preparo, é preciso estudo. Considerando o preparo que é altamente necessário para o professor, nós falaremos neste episódio sobre 3 tipos de preparo que o professor precisa para exercer o seu ministério de ensino. Nós vamos falar do preparo bíblico, do preparo espiritual e do preparo pedagógico. Vamos falar primeiro do preparo bíblico. Como o próprio nome diz, se você é um professor que ensina a Bíblia, você precisa ter certeza que conhece o que está ensinando. E pensando assim, quando você for preparar uma história bíblica para ensinar as crianças do seu ministério, por mais conhecida que essa história seja, você precisa prepará-la de novo. E isso precisa acontecer pelo menos por 2 motivos. O primeiro motivo é que em cada culto ou em cada encontro com as crianças, o professor segue algumas diretrizes específicas, como, por exemplo, o ensino principal que deve ser enfatizado durante a programação toda, durante todo o culto. Isso significa
que você vai contar a história bíblica pelo ângulo do ensino que você quer transmitir à sua turma. A mesma história bíblica, ela pode ser contada com várias ênfases, pontuando várias verdades, destacando valores de acordo com o objetivo do culto, do encontro. Para ficar mais claro para você, vamos usar como exemplo a história de Filipe e o oficial da rainha Candace, dentro do tema da nossa temporada do podcast do Batisquides MG, que é Fale a Toda a Gente. Essa história ela está indicada para ser contada no primeiro encontro ou no primeiro culto da campanha de missões estaduais 2022. E como o objetivo de todo o conteúdo da campanha infantil está focado nos povos e grupos aos quais devemos falar, a ênfase que estou dando à história de Atos 8, 26, 39 é a etnia do oficial da rainha, ou também conhecido como eunuco. Dessa forma, a palavra eunuco nem aparece na história. Etíope é a palavra repetida várias vezes com acréscimo da informação de que ele morava na Etiópia, uma região da África. Então, essa repetição fixa a aprendizagem da criança de que o etíope pertencia a um outro povo e Deus direcionou Filipe, um judeu convertido ao Evangelho de Cristo, para que pregasse a salvação em Jesus àquele estrangeiro. O resultado da ação de Filipe naquele trabalho de evangelização foi a salvação do etíope e sua volta, transformado para o meio da sua gente, aconteceu. Ele foi levando o evangelho de Cristo para a África. Usando essa mesma história, eu quero dar outro exemplo em que eu dou outro foco a essa mesma narrativa. Esse exemplo, ele está sendo tirado do segundo culto da campanha Fale a Toda a Gente. E eu quero explicar a dinâmica que foi usada. E ela foi bem assim. Otávio, que é um dos personagens da Missão Yoko, e aqui eu quero abrir um parênteses, porque sobre a Missão Yoko eu vou falar em um episódio específico. Pois bem, o Otávio, que participando do primeiro culto ouviu a história de Filipe e o oficial da rainha Candace, ele e todas as outras crianças receberam um desafio, o desafio de contar aquela história a outras crianças. Pois bem, o Otávio, ele é descendente de africanos da Angola. E um dia ele foi com seu avô visitar um quilombo. Ao chegar lá, depois de brincar muito com as crianças, né, de brincar de pique, brincar de bolinha de gude, brincar de bola, eles ficaram cansados, sentaram debaixo de uma árvore e Otávio perguntou se eles gostariam de ouvir uma história. Uma das meninas lhe disse que só gostava de histórias que tivessem rainhas e reis, príncipes e princesas. Então vejam o que o Otávio fez. Ele disse para a menina que a história que ele queria contar não tinha reis e rainhas, não tinha, né, uma corte inteira, mas tinha uma rainha muito poderosa, a rainha Candace. Então Otávio transformou o ensino principal daquela história, né, a repetição que ele foi fazendo, foi a repetição da palavra Rainha Candace e do etíope. Por quê? Porque ele fez um paralelo. O etíope, um africano da Etiópia. E os meninos do quilombo são descendentes de africanos também, de vários países da África. Então, Otávio, ele focou duas verdades da história, levando em consideração, primeiro, que a história não tinha reis e rainhas, príncipes e princesas, mas tinha uma rainha muito poderosa. Segundo foco foi o paralelo que ele fez entre o etíope, que era africano,
com as crianças quilombolas que são descendentes de africanos. Vejam que a mesma narrativa bíblica, ela pode ser contada de várias formas, com focos em acontecimentos diferentes dentro da narrativa. Mas, assim, conhecer ou descobrir os vários ângulos de uma narrativa é preciso que o professor estude muito. O outro motivo pelo qual o professor deve preparar muito bem a história, cada vez que for contar, mesmo que ele conheça a história muito bem, é por causa do modo como a nossa memória funciona. A nossa memória, ela não consegue guardar nitidamente por muito tempo, assim, todas as informações que adquirimos. Então, as informações mais recentes, elas vão ocupando os espaços e é por isso que nos esquecemos de detalhes importantes das informações anteriores. Por esse motivo, temos que rever os textos bíblicos cada vez que formos ministrá-los, porque não podemos correr o risco de perder detalhes importantes da história. Muito bem, falamos do preparo bíblico. Agora vamos falar do preparo espiritual. O preparo espiritual, ele tem a ver com o relacionamento do professor com Deus pelo estudo da palavra, estudo da Bíblia e pela oração. Em um dos próximos episódios, nós vamos falar especificamente sobre oração, como orar e como ensinar a criança a orar. Mas voltando ao preparo espiritual, quanto mais sintonizado você, professor, estiver com Deus, mais autoridade você terá para o ensino bíblico. Pela palavra, Deus fala conosco e pela oração, nós falamos com Ele. Apesar da oração ser uma conversa com Deus, essa conversa deve acontecer pautada pela sabedoria, pelo respeito e pela reverência. Pensando no exemplo bíblico, certa vez os discípulos de Jesus pediram a ele que lhes ensinasse a orar. E como resultado desse pedido, nós temos a oração modelo deixada por Jesus e que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, que é repetida muitas e muitas e muitas vezes. Nesta oração, na oração do Pai Nosso, a oração modelo, aprendemos que a oração deve ser feita a Deus, Pai nosso que estás no céu. E em outra passagem, Jesus disse assim: e tudo o que pedirem em meu nome eu o farei. Então, o que a gente aprende com esses dois textos? Que além de ser feita a Deus, a oração deve ser feita em nome de Jesus. A gente tem visto muito pessoas que oram e se dirigem diretamente a Jesus. Pede a Jesus e depois diz em nome de Jesus. Então está pedindo a Jesus em nome dele mesmo. Outros têm orado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não foi assim que o próprio Jesus nos ensinou. Nós, como professores, devemos observar bem isso, orar da forma correta como Jesus ensinou e ensinar também as crianças a orar de forma correta. Então, um professor que esmera-se na sua atividade de ensinar, ele ora por seus alunos. E para que isso aconteça de forma eficiente, ele precisa conhecer os alunos. Só que existe uma dificuldade. Como vamos conhecer os nossos alunos se nós temos tão pouco tempo de convivência com eles? Essa é uma ação muito desafiadora para o professor de criança. Mas sobre esse assunto, nós vamos falar em um dos próximos episódios. Eu vou trazer algumas estratégias para ajudar cada professor a conhecer melhor os seus alunos. Muito bem, voltando, depois que falamos do preparo bíblico e do preparo espiritual, vamos ver o terceiro preparo que nós nos propusemos a falar neste episódio, que é o preparo pedagógico. O preparo pedagógico, ele diz respeito à forma como o ensino bíblico vai acontecer.
Em se tratando de ensino infantil, é claro que ele deve acontecer de uma forma criativa e diversificada, a forma mais criativa possível. Um ensino com visuais, com atividades, com brincadeiras, jogos, encenações, músicas. E é importante lembrar que todas essas atividades, elas devem ser escolhidas levando em consideração o ensino principal daquele encontro, daquele culto. Então, a parte pedagógica não deve ser aplicada de forma aleatória. Não. Tudo que for feito durante a programação do culto infantil precisa contribuir com o ensino principal. Então, eu vou tomar como exemplo as músicas, né, que são cantadas no culto infantil. Se você vai falar sobre amor, você precisa cantar músicas relacionadas a amor. Bom, depois de ouvirmos um pouco sobre esses 3 tipos de preparo, para finalizar, eu quero apenas parabenizar você que ficou comigo até o final deste episódio. Isso mostra que você reconhece o seu dom de ensino, que você esmera-se em sua tarefa de ensinar e busca o conhecimento, busca o preparo. Porque se você está ouvindo este episódio de podcast a respeito de preparo de professor, é porque você tem desejo de aprender cada vez mais. E isso é maravilhoso. Isso é digno de muita gratidão a Deus. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de assunto que poderíamos tratar nesse podcast, eu gostaria que você compartilhasse conosco. E você pode fazer isso através do e-mail batisquidsmg@gmail.com. E aqui eu me despeço dizendo muito obrigado a todos vocês que ouviram até o final e até o próximo episódio.